O Agro 10X na Fazenda está aqui na Fazenda Água Doce, uma fazenda com mais de 100 anos de história, e viemos aqui para conhecer como o criatório da Agro Antônio Balbino tem realizado o trabalho de melhoramento genético na raça Nelore. O melhoramento genético é uma das principais ferramentas que ajudou o Brasil a ocupar o posto de maior exportador de carne do mundo. E aqui no oeste da Bahia, o criatório Agro Antônio Balbino vem cumprindo a sua missão e impactando fortemente toda a região. Nesse programa você ainda vai ver as principais características que diferenciam o Guzolando do Girolando. Quando se fala em melhoramento genético, uma das etapas importantes é o registro genealógico. O animal passa na sua vida por duas inspeções de registro genealógico. A primeira é essa que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o registro genealógico de nascimento ou provisório, onde nós verificamos se as informações comunicadas pelo criador à associação estão corretas e se o animal está bem identificado. As PGPs, ou provas de ganho de peso a pasto, são realizadas pela associação com o intuito de medir a eficiência de ganho de peso dos animais. Nesse sentido, os animais passam por uma prova a pasto que dura 294 dias, sendo 70 dias de adaptação, que é o período onde esses animais se encontram hoje, o período de adaptação. Início de novembro nós realizaremos a pesagem inicial dessa PGP, e em junho essa prova é finalizada com a pesagem e avaliação visual do técnico da associação, juntamente com ultrassonografia de carcaça, que é uma tecnologia utilizada pelo criador também ao final das provas de ganho de peso. A ideia é que então os animais sejam classificados em elite, superior, regular e inferior, e o criador leva ao mercado os animais classificados como elite e superiores nas PGPs. O produtor que adquire um produto que passa por todos esses critérios da Agro Antônio Balbino, quer dizer, desde o RGN, participação de PGP, RGD, avaliação de carcaça. Lembrando que a Agro Antônio Balbino é participante do Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, o PMGZ, e tem um rebanho muito bem avaliado dentro dessa base do PMGZ, que é a maior base de dados de um programa de melhoramento genético voltado às raças zebuínas. Quem adquire esses animais que passam por todas essas etapas realizadas aqui na Agro Antônio Balbino tem a garantia de que está levando para casa o que há de melhor em melhoramento genético da raça Nelore para a sua propriedade. Praticamente 26, 27 anos nós já estamos na raça Nelore fazendo seleção dentro de um plantel de PO que começou produzindo tourinhos próprios para a fazenda, para uso próprio, digamos assim, e desencadeou num processo avançado com assessoria, com tecnologia, com todas as multiplicações das ferramentas que existem, utilizando elas, os programas de melhoramento, para produzir um Nelore adaptado à nossa região, aclimatado ao nosso ambiente de produção e que possa servir aos nossos parceiros, aos nossos clientes, para fins de ter não só uma reprodução efetiva a pasto, um trabalho eficiente de melhoramento que pudesse também traduzir em produtividade com todo o aporte de tecnologia e genética que a gente possa trazer para o rebanho e assim fazer a multiplicação dele. Nós estamos fazendo uma multiplicação já em larga escala desses reprodutores. Então é nítido que a gente não fica restrito ao oeste da Bahia, mas é absorvido por uma região muito mais vasta, né? As fronteiras do Brasil Central aqui para cima se assemelham com o clima dessa região do Cerrado, a região do Mato Piba, é onde cresce a pecuária de corte. Nós vimos de início um resultado muito forte na nossa micro-região, onde um rebanho, por exemplo, em Egical, em torno do nossa região de influência, digamos assim, estava melhorando muito rapidamente a sua produção de bezerros e isso, nós fazemos parte dessa história, desse progresso. Quando os animais se espalham, a gente às vezes tem um retorno diretamente do produtor e isso é nítido quando tem pré-recompra.
É óbvio que quem compra um touro que vai durar 6, 7 anos na sua propriedade, nem sempre ele está voltando ao mercado para buscar todo ano um substituto. Mas a partir do momento que ele começa a nos procurar para saber se a gente tem uma nova oferta, se a gente tem animais naquele próximo leilão, naquele próximo ambiente de venda, eu acho que isso é uma resposta positiva de que a gente está indo num bom caminho. Eu acho que a gente pode pontualmente errar também em alguns animais que, mesmo tendo uma genética similar, não se comportam adequadamente ou como reprodutores podem falhar. Isso é biologia, isso é genética, a gente não pode trazer como uma matemática. Mas, de um modo geral, eu acho que o sucesso vem do retorno positivo dos nossos clientes. Participando desses programas de acasalamento e melhoramento genético, a gente começa a entrar em evidência também com o rebanho também sendo multiplicado com índices muito bons no cenário nacional. E isso cria visibilidade, é claro. E eu acho que produzindo quantidade, produzindo com um contato mais direto com clientes de outras regiões que não conhecem pessoalmente o nosso trabalho, a gente começou a também enxergar como esses resultados poderiam criar a ponta do iceberg. A gente tem animais hoje em central de inseminação, as centrais são convidados para o nosso dia de campo, vêm aqui, muitas vezes já procuram os nossos reprodutores também para atingir outros mercados. A gente tem as parcerias que nós fazemos também permitem com que a gente tenha uma, digamos, reverberação desse resultado positivo adiante. Participamos do PENAT, participamos dos programas que são fora da nossa base territorial. Com isso, a gente cria mais visibilidade de um criador que está à distância. Nós temos certeza de um caminho que a gente traça, mas que a gente faça com que isso seja enxergado por um público que ainda não convive tão proximamente ao que a gente faz. O Brasil possui mais de 80 milhões de fêmeas bovinas em idade reprodutiva, sendo que 2/3 delas, 60 milhões de vacas, são de corte com base zebuína, demonstrando grande potencial para o mercado de genética. E a Agro Antônio Balbino, com mais de seus 25 anos de seleção, está de olho neste mercado. Além disso, também vem fazendo um trabalho primoroso na pecuária leiteira. Aqui na Agro Antônio Balbino, nós temos dois trabalhos diferentes. Nós temos o trabalho de produção de meio sangue da Girolando e temos também a produção de meio sangue de Guzolando. Então esses dois tipos de animais buscam atender aos produtores da região, do Mato Piba, até de outros estados como Sergipe, né, o Tocantins, enfim. Mas são animais que são produzidos para essa região, adaptados a esse clima, ao manejo. E desses animais, os criadores aqui estão tendo resultados muito similares, né? Lógico que cada um tem um tipo de manejo e alimentação e também a questão de conforto térmico, já que essa região é uma região com alta índice de insolação. A base do GIR é diferente um pouco da base do Guzerá, porque ele já vem de uma seleção de várias famílias e rebanhos de seleção de GIR leiteiro de muitos e muitos anos. O que tem hoje aqui da base GIR vem das principais fazendas do país. O que diferencia um animal girolando de um aguzolando são essas características que a gente pode observar. Em primeiro lugar, para a pessoa que vê uma girolanda, a pelagem já é muito diferente. Ela tem uma variação que vai desde essa tonalidade mais clara até a mais escura, que pode até confundir, em alguns casos, com o guzolando. Mas o tipo do animal, o corpo do animal, vamos dizer assim, a estrutura, ela é mais um pouco, vamos dizer assim, refinada, tem um pouco mais de característica leiteira. Fácil ao GIR ser um animal também diferenciado do Guzerá, né? Então nós temos essa pelagem que vai variar, a gente fala animal chitado, essas pintas que o animal tem mais claro no corpo, é o tipo que caracteriza bem o girolando. E esse animal aqui também, que é bem mais claro, tá certo? Ele tem esse padrão que agrada a um determinado tipo de criadores. Porém, é importante que geneticamente todas elas têm alta capacidade e potencial leiteiro. Os animais mais escuros, puxando um pouco mais para o guzolando,
A sua orelha também é diferenciada, característica da meio-sangue, porque pega do holandês, que tem uma orelha mais pontuda, menor, mais assim que a gente fala, um tipo de lança, e a gente já vê essa reentrância na sua ponta em função do que é a orelha cartuchada do gir. Então essa é uma característica assim, vamos dizer assim, básica do girolando meio-sangue, também o tipo de cabeça, o chanfro. Então essas são características que a pessoa, na medida que vai conhecendo, já vai diferenciando muito bem de outras raças, de outros cruzamentos, inclusive de uma 3/4 girolando, de uma 5/8. Então nós até tivemos dando curso aqui sobre isso com o pessoal da Girolando. Então esse é um tipo variado e atende a vários tipos de criadores esse tipo de animal. Já que no Guzolando nós temos animais que têm uma diferença básica do que nós vimos no Girolando, que é a pelagem. O Guzolando originário de uma raça como o Guzerá, de pelagem firme e homogênea, que é o cinza claro e o cinza escuro, ele vem então com essa pelagem escura que vocês estão vendo, que dá uma uniformidade bem característica, né? Nós temos também outra característica do Guzolando, que é a sua estrutura corporal. É um pouco mais estruturada, animais que têm um porte maior e que também tem um diferencial, é a questão de estrutura de úbere. O Guzerá, ele passa, e o holandês também tem, pelos touros que são utilizados, uma estrutura de úbere mais firme, mais alta, que permite uma lactação por várias lactações, mas sem deixar o úbere ficar muito abaixo da linha ideal, acima do jarrete. Então, essas características dão ao Guzerá esse perfil, e aí os criadores que buscam esse tipo de animal que vai poder se adequar ao seu manejo. Animal também que, na hora do descarte, ele oferece um animal mais pesado, tanto a fêmea que vai para o descarte, como o bezerro também. Então, essas são algumas características que agradam e interessam economicamente alguns dos criadores que nos adquirem. A orientação que nós podemos dar para aqueles criadores que querem ter atividade leiteira lucrativa, a primeira coisa é ter um planejamento nutricional, seja ele qual for. Pegar uma orientação técnica, seja a palma, seja a parte aérea da mandioca, seja a silagem ou o capiaçu irrigado, que são reservas estratégicas que são fundamentais. Sem isso, a atividade leiteira vai ter problema de lucratividade. Não é que a atividade leiteira não dê lucro, ela não dá lucro se ela for mal administrada, mal planejada. Mesmo que a pessoa não tenha uma área grande, como nós já implantamos em meio hectare, 1 hectare, tem que ser planejado. E aí, em cima de uma alimentação boa planejada, é que vamos ver quantos animais eu posso ter na minha propriedade. Não eu quero ter tantas vacas, da alimentação para quantas eu posso manter o ano todo para me dar uma média de 15 quilos de leite. Essa é o ponto de equilíbrio para o criador ter sucesso na atividade. E genética é importante, mas a genética sem alimentação não funciona. Então, por isso que a gente vai dar alimentação para a genética. Nesse caso, do Guzolando é um animal mais adaptado para criadores que querem ter animais num ambiente mais rústico, tá certo? E voltado um pouco para a venda dos bezerros. Já quem quer uma atividade de maior produtividade leiteira, tem no Girolando um animal que tem mais essa aptidão, mais essa característica. E aí então vai ter que tratar muito bem dessa cria que vai nascer, porque a genética que vai, no caso desse trabalho aqui, é de altíssima qualidade. Então o bezerro tem que ser bem tratado, não sacrificar o bezerro que está ali o seu lucro, igual uma lactação. Todos os municípios da Bahia, com exceção de Salvador, temos produtores de leite cadastrados nos órgãos de defesa, o que demonstra a importância da atividade leiteira para a economia baiana. De olho nesse mercado, a Agro Antônio Balbino vem produzindo animais de excelente qualidade genética para atender toda essa demanda. Fundamentalmente, o X da questão é trabalhar com animais adaptados ao sistema de produção. E eu acho que foi isso que gerou a conquista do Nelore no Brasil, no ambiente tropical, para quem busca ter resultados econômicos, produtivos, um resultado de eficiência produtiva a pasto. O X da questão é buscar touros que sejam adequados ao sistema de produção.
E a nossa produção, seleção é feita no Cerrado, numa região desafiadora, onde o Brasil cresce na pecuária de corte. O que eu levo para casa durante a visita aqui na Agro Antônio Balbino é que melhoramento genético é um jogo de longo prazo e manter-se persistente, acreditar nos seus ideais é o que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Tivemos a oportunidade de bater um papo com especialistas de corte de leite para entender um pouco sobre o cenário, como que todo esse trabalho de melhoramento genético do criatório tem impactado a região. E separei alguns dos melhores momentos do podcast Agro 10X na Fazenda que você confere agora. Como é que foi então, isso? Wagner, a gente, ao fazer pecuária de corte num ambiente que estava muito distante de uma pecuária seletiva, procurávamos renovar os nossos reprodutores anualmente. E não era tão fácil como é hoje o intercâmbio de animais à distância, há 25, 30 anos atrás. Então, dessa forma, nós, ao adquirirmos as primeiras matrizes do seu Carlos Borges, do Grupo Sabá, que já criava gado Nelore selecionado, surgiu uma oportunidade de adquirir matrizes PO de alto nível, e com essas matrizes a gente tinha a intenção de produzir touros para renovar o nosso rebanho e estar colocando à disposição das nossas vacas comerciais. Fazíamos já a inseminação, mas fazíamos também os repasses com touros Nelore. E também surgiu uma oportunidade através do grupo da Barba Embrio, da Fazenda Rio de Janeiro aqui, em que disponibilizaram, eles fizeram de um rebanho que já vinha de uma avaliação genética muito forte, feita inclusive com um programa da NCP, e com isso acho que a gente já pegou uma seleção caminhando fortemente por um programa de avaliação genético bem consistente. Isso foi interessante, tivemos a oportunidade de entrar na cabeceira do rebanho e escolher vacas, escolher animais bem representativos, e demos início a um rebanho de seleção, começamos a registrar esses animais e produzir touros para o nosso próprio gado comercial. O efeito manada existe na nossa atividade, né? Então, muitas vezes faz as pessoas correrem na mesma direção, e isso necessariamente não é o melhor caminho na pecuária de corte para aqueles que entendem bem do ciclo da pecuária e conseguem perceber isso. Só que nem sempre todos os pecuaristas, todas as pessoas estarão com o bolso e o seu campo preparado para enfrentar esses momentos, né? Então, soltar uma receita de bolo para dizer estrategicamente faça isso ou aquilo, é como se todos nós estivéssemos no mesmo status econômico, né? Na mesma condição de... Não é uma realidade. Mesmo tamanho de rebanho. Isso. Então, tem gente que pode estar necessitando vender e no momento de baixa ele se deixou chegar aquilo ali sem perceber que aquilo é assumir um risco. Ele não tem ação, às vezes, de fazer um hedge, nada disso aí. Então, é difícil para a gente dar receita de bolo nesse sentido. Agora, de qualquer forma, pensando que é um momento de grandes oportunidades, para aqueles que tiverem esta percepção e capacidade, é o melhor momento de investir. Isso não resta a menor dúvida. Sim. A gente sabe que um restabelecimento... A gente só não sabe a intensidade do ciclo, mas muitas vezes a gente já tem uma percepção, conversando com as pessoas mais, digamos, bem informadas do setor, elas poderiam dizer para você, olha, nós estamos numa situação de oportunidade muito grande, né? E então, o reprodutor, que muitas vezes vem ao mercado nesse momento, ele não é um ativo que vem para você fazer, muitas das vezes, uma inversão em recursos de natureza à vista. Os produtores, a maioria deles que vendem reprodutores, eles entram no mercado e parcelam diretamente aos seus clientes. Então, é um ativo que você vai adquirir com prazo de pagamento dilatado, então isso lhe permite não ter um desembolso tão forte assim num primeiro instante. E apostando que a situação é cíclica e ela retorna a uma normalidade até com mais intensividade de alta, uma probabilidade muito forte de ter uma intensividade de alta, já vi especialistas apontando para projeções de uma arroba corrigida ao tempo de hoje, acima de R$400. Mas isso não é um chute, nem eu quero estimular ninguém a dizer acredite em mim e faça isso aqui, não é bola de cristal. É entendendo a realidade da pecuária mundial, o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem muitas adversidades e muita intercorrência nas relações econômicas. O Nelore não tem fronteira, né? Na verdade, a gente percebe que mesmo para as condições mais frias do sul também, ele tem se mostrado competitivo em muitas relações de criação a pasto. Quando a gente começou a evoluir nesse programa, a nossa consultoria, o pessoal da Exagro também,
falar, qual é o seu projeto? Eu falei, eu acho que no Nelore ainda não tem limite, não. Ainda não tem limite. Obviamente que nós estamos num ciclo de baixa, dificuldade de comercialização, às vezes são barramentos momentâneos, mas pela necessidade do rebanho brasileiro, pela capacidade que a gente tem de gerar animais de boa qualidade, pela condição que a gente tem de selecionar, e muitos outros programas também estão fazendo isso, nós ainda não chegamos, ainda estamos muito longe do limite para isso. Eu conheci um produtor de ervilha no PADEF, na região de Brasília, quando eu estudava agronomia na UNB, que dizia para mim, eu vou plantar ervilha. Pô, aí começou a estimular outras pessoas a plantar ervilha. E aí a pessoa fala assim, pô, a ervilha está no maluco, todo mundo devia plantar ervilha. Ervilha não é soja, amigo. A ervilha tem um limite, a soja não tem. A soja é um mercado muito mais amplo. Sim. Eu diria que o mercado de reprodução do Nelore, ele é muito amplo. Muita gente ainda aposta e diz, eu vou fazer uma tecnologia ou outra. Ele não usou ainda nem o touro. É o sujeito que sai da enxada para o drone, sem passar pelo trator. Não existe isso. Então, o touro é uma tecnologia com uma condição embutida. Hoje eu estava falando com um amigo nosso que estava calculando se ele ia ou não fazer ETF, quanto ele ia pagar para o veterinário ou não. É importante que a gente faça, claro, o melhoramento do nosso rebanho e tudo mais, visando. Ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Eu confesso, ele não tinha. E aí, quando eu não quis desestimular, eu falei para ele, olha, isso dá para fazer, mas eu acredito que você tem a capacidade de pegar touros bons no mercado que vão tranquilamente fazer essa função numa condição muito mais favorável para a sua situação momentânea, inclusive porque você não aprendeu ainda a criar animais de seleção. E você está falando sobre essas informações chegarem lá na ponta, e essa é a missão desse programa, nosso programa aqui, Agro 10X na Fazenda. Sim. É vir aqui conversar na cozinha da sede da Água Doce com o proprietário, uma linguagem simples e direta, que o produtor lá na ponta consiga entender, para a gente poder democratizar também a informação. Porque a genética está democratizada, agora a gente vem democratizando a informação, uma hora essa conta fecha, uma hora essas pontas se encontram e a gente vai também ficar orgulhoso de ter contribuído de alguma forma com isso. Mas vamos para frente. Balbino, a fazenda hoje tem vários touros nas centrais e eu queria que você contasse um pouco como que você atingiu esse marco, qual foram os fundamentos para isso. Você bem sabe que você é um dos responsáveis por isso, né, Wagner? Você estava trabalhando naquela época na ABS Pecplan e veio nos fazer uma visita numa época que a gente tinha um leilão presencial no Parque de Exposição de Barreiras e nós, conversando ali, falou, Balbino, está na hora de você mostrar para o Brasil que você tem uma genética de qualidade. Sim. E ainda que os seus leilões não tenham essa transmissão ainda tão efetiva, vamos ver se a gente contrata um touro aqui para que a ABS faça essa divulgação. Sim. Então a ABS foi a primeira que abraçou essa causa, contratou o touro Villey do Bino, que esse touro ele morreu deixando saudades ainda, viu? Até hoje eu tenho procura de pessoal atrás de sêmen dele. Agradecer a confiança do Gustavo aí, que sempre pega na mão quando a gente chama ele. Né? A ABS é uma grande parceira, sim. Uhum. Nós temos parcerias em outros centrais, e as pessoas também têm procurado buscar esses animais que a gente tem expoentes aqui. O segredo disso aí, Wagner, nesse momento, eu acho que é o seguinte. A gente, quando faz um intra-rebanho muito forte, então, o que significaria isso? Dentro da nossa safra, em cada safra, vai haver uma prova de desempenho, uma competitividade entre eles, com uma avaliação muito criteriosa. Uhum. Não só do programa da prova de ganho e peso, como o intra-rebanho que é feito pela Brasil com Z, naquele dado momento, traz uma radiografia muito boa. Naquela radiografia ali, a gente aí começa a filtrar. Esses animais aqui mereciam cobrir mais do que 30 vacas por ano. Né? Então, digamos assim, ele tem características interessantes, então Sim. Nós levamos todos já participando a convite da ABCZ, do Lauro, que eu agradeço muito, fez muita força para que a gente estivesse participando desse programa magnífico de prova de touros jovens da ABCZ, cresceu bastante esse programa. O ano passado nós colocamos um touro que ficou entre os 4 mais bem colocados, e aí já estavam inscritos no leilão, aí eu falei, agora eu tenho que vender. Aí o Lauro falou, vende então uma parte, Balbino, mas deixa ele no leilão. Aí nós colocamos e tivemos a sorte de ter como comprador o Stefan Zembrod, que é um parceiro aqui da região. Colocamos, o touro foi para Bela Vista no primeiro instante, o Stefan, através da sua relação com a ABS também, conseguiu colocar em coleta na Pecplan. E esse touro é um touro jovem, está sendo testado nessa safra, mas olha só, um touro que a gente saiu daqui para uma prova de penalti, uma prova relativamente assim, não é sem crédito, mas é uma prova com muita concorrência. Sim, sim. E ele chegou lá e fez um sucesso absoluto, ele me botou na capa de revista, ele me botou na rede social, recebendo prêmio, porque o prêmio era dele, né, por uma conquista que a gente teve. E o que aconteceu? O Lauro me ligou depois, Balbino, cede mais sêmen
porque o pessoal está pedindo. A gente tinha que ceder uma quantidade de sêmen, a gente dobrou essa quantidade de sêmen, conversei com o Estevam, dobramos a oferta de sêmen disponibilizada ao mercado. Ele está hoje em 31 criadores de 16 estados do Brasil. Olha só, tradicionalmente, novembro nós temos o leilão da prova, novembro se aproxima. O que esse ano aí a gente pode fazer um spoiler aqui, do que tem pela frente, a gente pode já antecipar aí para a audiência. Temos que viver um ano atrás do outro, né? Esse ano é um ano desafiador, mas não é por isso que a gente vai recuar do leilão. A gente produz exatamente para ofertar no mercado. Nós não colecionamos touros Nelore, nós selecionamos touros Nelore, selecionamos da raça. Então, tradicionalmente, após a prova, a gente vem acompanhando os animais, preparando para um leilão já na entrada da estação de monta, que é em novembro. E esse ano a gente vai ter também, e eu acho que podem aguardar uma grata surpresa. Faremos uma coisa muito diferente, faremos algo que vai impactar bem o mercado, queremos fazer algo que, mesmo no momento desafiador, a gente possa provar que somos parceiros em todos os momentos, que estaremos juntos e que continuaremos ofertando os animais de qualidade, animais de muita qualidade, porque o princípio da seleção ele não pode ficar oscilando com o momento econômico do ciclo da pecuária. Ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser contínuo conforme a necessidade da produtividade. Por isso, inicialmente, eu estava dizendo que nem sempre a produtividade, em todos os momentos, ela vai traduzir o mesmo resultado. Mas se a gente trabalha no sentido de buscar o melhoramento no que a gente acredita que seja uma condição econômica de se produzir, às vezes um fator ou outro pode inibir uma adoção de uma tecnologia ou a implementação de uma variável ou outra, mas na verdade o caminho da seleção ele tem que continuar sendo exercido, a gente não pode ter um descompasso dessa ordem, então a gente vai ofertar os touros da melhor forma possível, a gente vai ter um impacto muito bom, virão matrizes também de qualidade e o Nelore continua crescendo e aguardando que os preços da arroba melhorem. Chegamos ao fim do raio-x da Agro Antônio Balbino. Assim, o sentimento de gratidão para você que acompanha o nosso trabalho e incentivo a compartilhar, curtir nosso canal e enviar aí para todos que possam ser de interesse esse assunto, melhoramento genético. Agradecemos aos nossos patrocinadores e nos vemos no próximo episódio.